Rique Mais Notícias. O Brasil moderado está de cabelo em pé. O Ibope divulgou ontem o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto da eleição presidencial. Pesquisa que foi realizada no fim de semana. E se as pesquisas estiverem corretas, o segundo turno será entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, o candidato do Lula. Vamos aos números, Mark. Desde a última pesquisa, que foi divulgada na terça da semana passada, a diferença entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, diminuiu de 9% para 6%. Nesta pesquisa, 28% dos eleitores votariam em Bolsonaro e 22% em Haddad. Na sequência, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 11% das intenções de votos, seguido de Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8%, Marina Silva, da Rede, tem 5%, João Amoedo, do Novo, aparece com 3%, o paranaense Álvaro Dias, do Podemos, está empatado com Henrique Meirelles, do MDB, com 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 12% e não sabem ou não responderam 6%. Esses candidatos, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva, João Amoedo, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, esses candidatos todos, eles não caíram na graça do eleitor. Se não houver um fato novo, bye bye, tchau. Teremos de fato o segundo turno entre Jair Bolsonaro, entre o anti-PT e o PT. Como nós chegamos a esse ponto de, depois de tudo que o Brasil atravessou nos últimos 4 anos pelo menos, como nós desembocamos na urna com um cenário de possibilidades reais de chances de vitória do PT? Como nós conseguimos degringolar a esse ponto? Pois a explicação está no próprio petismo. O PT plantou a sementinha da divisão do país entre nós e eles. Essa sementinha germinou. Ao dividir o país, surgiu com maior força a figura do Jair Bolsonaro, que representa todo o repúdio ao PT, e não mais o PSDB. O Geraldo Alckmin fala e não adianta nada. Quem conseguiu incorporar esse espírito do anti-PT foi o Bolsonaro, por isso essa subida feito um foguete. O Bolsonaro não tem tempo de televisão, o Bolsonaro está no hospital, não dá entrevista para lugar nenhum e está em primeiro lugar. Essa força do Bolsonaro, ela é originária do que o PT fez com o país. O PT nos enfiou no buraco, daí nasceu o Bolsonaro. Então o Bolsonaro não é causa de nada, o Bolsonaro é efeito do PT. Nós vamos às urnas sob esse risco real de volta do PT ao governo por uma construção do próprio PT. O PT construiu a tese falsa do golpe, o PT rachou o país, o PT construiu a imagem do Bolsonaro como o adversário ideal. Então, nós viveremos aí 12 dias até o dia do pleito, sob o risco de retorno do petismo no segundo turno. Há uma mobilização de outro lado de tentar bater o martelo de vitória do Bolsonaro ainda no primeiro turno. Nós vamos viver esse cenário até a urna. Porque o voto útil vai descer no Bolsonaro na reta final. O Bolsonaro não vai fechar as urnas com 28%, mas nem que a vaca tussa. Se aparece 28 aqui, hoje ele tem 40. Hoje tem 40, hoje. No dia da eleição deve ter mais. Hoje, eu não acredito que o Bolsonaro tenha apenas 28. Pesquisa do Ibope, ela é só o retrato daquele momento ali, paf, tirou a foto e deu. Mas quem diria? Quem diria? Tem rejeição também, né, Mark? Tem sim. A rejeição a gente tem que olhar, porque é aquela pergunta que o Instituto faz, em quem você não votaria de jeito nenhum? Quais os números? Segundo o Ibope, Bolsonaro é rejeitado por quase metade dos eleitores e tem 40%, seguido de Haddad com 30%, Marina Silva tem 25% de rejeição, Alckmin 20%, Ciro 18%, Meirelles 11%, Cabo Daciolo, Emael e Boulos 11%, Vera 10%, Álvaro Dias, João Goulart, Filho e Amoedo 9%. Poderia votar em todos 2%, não sabe ou não respondeu 7%. Agora, a rejeição do Haddad em só 30% também está errado, Ibope. Desculpa.
A pesquisa que nós divulgamos ontem me parece muito mais real, aquela do BTG, do Banco BTG Pactual, do que essa do Ibope. Essa pesquisa do Ibope, ela tem alguns pontos que não fecham quanto ao que nós vivenciamos hoje no Brasil. Para fechar, Mark, simulações de segundo turno. Entre Ciro e Bolsonaro, 43% votaria em Ciro e 35% em Bolsonaro. Entre Haddad e Bolsonaro, que hoje é o segundo turno esperado, 43% votaria no petista e 37% em Bolsonaro. Essa é a primeira do Ibope que Haddad ganharia de Bolsonaro no segundo turno. Entre Alckmin e Bolsonaro, 41% dos entrevistados disseram que votariam no Tucano e 36% em Bolsonaro. O candidato do PSL empata no apenas com Marina Silva, os dois têm 39%. Bom, esse é o cenário do segundo turno desenhado hoje, está muito longe o segundo turno ainda. O segundo turno tem 10 minutos de televisão no blocão para cada um, fora um universo gigantesco de propagandinhas no rádio e na televisão. Então tá cedo, o segundo turno é uma outra eleição. Então, simulações de segundo turno nesse momento também me dizem muito pouco. O que a gente tem que olhar é para o cenário real mesmo, daquilo que nós viveremos nas urnas no domingo. E repito, se o Bolsonaro aparece com 28, ele tem pelo menos 10 pontos a mais. Pelo menos. São 7 horas e 37 minutos agora. Denis, só lembrando que a pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e ouviu 2.516 eleitores em 178 cidades. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Por falar em Bolsonaro, o candidato do PSL concedeu ontem a primeira entrevista a uma empresa jornalística e ele escolheu a Jovem Pan. O Bolsonaro recebeu o jornalista Augusto Nunes, nosso colega aqui do programa Os Pingos nos Is, e o Augusto foi lá no hospital entrevistar o Bolsonaro. Conta aí, Mark. Durante a conversa, o presidenciável, visivelmente mais magro, contou detalhes do ataque e deu suas opiniões sobre as investigações. Para ele, tudo foi planejado e o responsável, confesso pelo crime, Adélio Bispo de Oliveira, não agiu sozinho. Esse atentado sim, que no meu entender foi algo planejado. O senhor acha que foi um atentado político? Político, esse atentado político, na minha dúvida, porque me tirando de combate, você pega os 3, 4 próximos da relação, são muito parecidos. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tivesse dado um soco, uma pedrada meio de longe. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Que um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. O candidato questionou a linha de investigação sustentada pela Polícia Federal, que após apurar dados bancários e registros telefônicos do réu, concluiu de que não havia outros envolvidos no crime. No dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou live, né? Ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Bolsonaro também informou que na semana que vem recebe alta, mas não vai para as ruas por recomendação médica. Ele afirmou que a sua campanha será feita pela internet. Pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. Então, isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável, longe de... Bom, está aí a posição do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tá pistola com a Polícia Federal, tá bravo com a Polícia Federal. Vai fazer campanha pela internet. A recomendação médica é de que vai sair do hospital, mas mantenha o resguardo domiciliar. Com isso, o Bolsonaro também não participará dos debates na televisão. Não vai nem no debate da TV Record, que é no domingo dessa semana. O debate presidencial da Record é domingo. E o debate da Globo é na semana que vem. Então o Bolsonaro não vai nem num nem no outro. Aliás, vou fazer o convite desde já, para o nosso grande debate aqui do Grupo RIC.
Debate entre os candidatos ao governo do Paraná é na sexta-feira, num horário muito diferente do tradicional, o horário das 6 horas da tarde. Então você que está ligado na Jovem Pan, o debate da RIC TV vai ser transmitido pela rádio. Então você vai estar voltando para casa, vai estar indo para lá para cá, tá no carro no horário do trânsito, o debate vai ser teu companheiro. Você vai ouvir o debate na Jovem Pan. Quando você chegar em casa, conseguiu chegar mais cedo em casa, liga na TV e termina de ver na televisão. O nosso debate é entre 6 horas da tarde e 8 da noite. Esse horário é o horário líder de audiência do chamado jornalismo local. As emissoras de TV transmitem jornalismo local a partir das 6 da tarde, tradicionalmente. É um horário tradicional da cobertura local. E a RIC TV fará o debate dos candidatos nesse horário. A audiência é infinitamente superior a fazer um debate 11 horas da noite, quando a turma já tá mais pra lá do que pra cá. E a gente sabe que muitas vezes o debate ele vira aquela... dá um sono, né? Não tem debate, Marco, que parece um Rivotril, assim, o cara toma, já dá um soninho. 6 horas da tarde também os candidatos estarão mais acesos, vão falar com um público diferente, o público que está em casa às 6 horas da tarde é um público. O público do carro às 6 horas da tarde na Jovem Pan é outro público. O tamanho do alcance é um tamanho gigantesco mesmo do debate da RIC TV Record e da Jovem Pan, sexta-feira, 6 horas da tarde, aqui nos veículos do Grupo RIC. 7 horas e 42 minutos. Antes do break, rapidinho, 3 recados aí dos ouvintes, Mark. Daniel, muita gente perguntando como é que funciona para ganhar o primeiro turno. Os ouvintes não têm essa noção bem clara. Precisa fazer metade dos votos. Para ganhar no primeiro turno, é assim, ó. Voto branco e nulo é descartado, jogado fora. Pega todos os votos válidos, que são os votos dados em candidato ou em legenda. Pega o voto válido, numa eleição presidencial, por exemplo. Todos os votos que foram dados a alguém, soma todos lá. Para ganhar no primeiro turno tem que ter metade dos votos. Se tiver metade, ganhou. Metade mais um, né? Se costuma dizer. Denê, muita gente reclamando das pesquisas aqui, que não acredita nas pesquisas do Ibope. Um deles é o ouvinte Eliseu Roberto. Ele lembra aqui a pesquisa a prefeito de Curitiba, na época do Gustavo Fruit, que mostrava que quem disputaria o segundo turno seria o Luciano Dutti, na época, e o próprio Ratinho Júnior. E não foi isso que aconteceu. O Ibope paga o preço de ser a mais famosa entre todas as pesquisas, e quando erra, todo mundo lembra do erro do Ibope, não lembra do erro dos outros. Todos erram. Datafolha. E todos acertam. O Datafolha todos tem aquele... Todos erram e todos acertam, mas o Ibope... Tem aquela... Como o Ibope é famosão, a gente lembra do erro do Ibope. E o Ibope erra mesmo. Todos erram, mas o Ibope... Agora, o Ibope vai... Aí o Ibope acerta o Boca de Urna. Agora, tem o meme do Datafolha. Tem o meme do Datafolha, aquela que é assim... quantos tinha? Segundo o Datafolha. Tipo, o Datafolha tem infinitamente mais, assim, né? Mas é importante falar, Denê, que a pesquisa, às vezes erra um número... A pesquisa tem que ser vista como tendência. A Haddad está subindo. Não, a fato é, Haddad estará no segundo turno. Uma linha de crescimento. Exato. Que foi pro ouvinte da Jovem Pan, isso é mais do que sabido, a gente fala isso aqui desde o começo do ano, né? De que o candidato do PT iria alcançar o segundo turno, restava saber contra quem. Eu imaginava inicialmente de que o Geraldo Alckmin, pelo tamanho do tempo de TV, conseguiria chegar ao segundo turno e tirar o Bolsonaro, não tirar o PT do segundo turno. Tirar o Bolsonaro. O PT estaria no segundo turno de qualquer jeito. Só que a campanha do Geraldo Alckmin, a campanha do Geraldo Alckmin não é ruim. Pra ser ruim, ela tem que melhorar bem. Ele virou um kamikaze, não virou? Nossa, mas tá muito ruim. Sabe, exatamente. Ele atira. E é uma biruta de aeroporto. Conforme dá o vento, vai pra lá e vai pra cá. Tá, e ele ajuda o Haddad. Ajuda o Haddad. Porque ele bate o Bolsonaro e não pega o voto de quem não vota o Bolsonaro. Quem vota anti-Bolsonaro vota no Haddad, agora que virou o voto útil. Muita gente perguntando, Nenê, pra explicar o que é o voto útil. O voto útil é aquele em que o eleitor deixa de votar naquele candidato que ele até considera melhor. Não, eu até acho que o Amoedo seria o melhor, eu acho que o fulaninho seria melhor. Você deixa de votar no candidato que seria mais próximo da sua vontade para dar um voto útil a fim de evitar um mal maior. Ah, não quero que o Haddad ganhe, então eu já vou no Bolsonaro de cara. Seria o voto útil anti-PT. Então, ainda que você não queira votar no Bolsonaro, você vai lá e vota no Bolsonaro para evitar o PT. E muita gente que é da esquerda também entende. Bom, eu sou Marina.
mas a Marina perde pro Bolsonaro. Então já vou no Haddad desde já para tirar o Bolsonaro do jogo. É o voto útil, aquele que você escolhe para quem votar. Esse é o chamado voto útil. Chega na reta final, o voto útil cresce de importância. E a última pergunta aqui, vários ouvintes brincando com esse assunto, sobre se, na possibilidade de Haddad ganhar as eleições, se Curitiba será a capital do país. Ah, vai, né? Até o Lula ser solto, o presidiário que vai mandar no jogo. Quem vai mandar no país é o preso. Olha o tamanho. O que a gente virou, gente? Olha o que virou o Brasil. Né? Intervalo. Voltamos na sequência com o Ratinho Júnior. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro, henriquemais.com.br/Jovem Pan. Estamos também no nosso portal do Rick Mais Notícias no YouTube. Vamos lá, Terribas. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. Convidado de hoje é o candidato Ratinho Júnior do PSD. O tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato Ratinho Júnior, bom dia, obrigado pelo retorno aqui à Jovem Pan. Bom dia, Denian, bom dia, Marcos Souza, bom dia, Terribas, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar com o fato político que mexeu com a eleição. A prisão, já houve a soltura, mas a prisão do ex-governador Beto Richa. O senhor foi secretário do ex-governador. Como é que o senhor fez a interpretação desse fato e até que ponto isso pode eventualmente atrapalhar a sua campanha, se é que atrapalha? Veja, eu não vejo que atrapalha porque eu fui secretário de uma pasta que não teve nenhum tipo de problema, né? Onde eu me prestei o meu serviço, nós não tivemos nenhum tipo de problema. Agora, eu acho que criou problema para a campanha dele, obviamente. Um dos nomes que aparece investigado, que surgiu nessa questão do Patrulha Rural, do programa, é o do ex-secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. O Ortigara foi um homem muito próximo de você na campanha, o homem que te ajudou, inclusive, a escrever a parte do plano de governo no que toca à agricultura. Como é que fica a questão do Ortigara, que aparece como possível investigado nesse caso? Só para um registro, ele não está sendo investigado, o Norberto Ortigara, inclusive, tem uma certidão do Ministério Público dizendo que não tem nenhum tipo de investigação com o nome dele. E é um dos homens, o Norberto Ortigara é um técnico, um servidor público. Há 40 anos trabalha como servidor público no governo do estado, serviu 11 governadores. E é um dos homens, talvez entre os 5 homens do Brasil, que mais conhece sobre agronegócio. A secretaria dele não foi quem fez a gestão da Patrulha Rural. Quem fez a gestão foi a Secretaria de Infraestrutura, né? A Patrulha Rural, obviamente, como o nome é Patrulha Rural, pensa-se que estava na Secretaria de Agricultura. Mas quem fez as licitações, o gerenciamento, a Secretaria de Agricultura, através da Codapar, era o órgão técnico que fazia o projeto, né? E o engenheiro fazia a análise das, vamos dizer assim, das obras. Mas quem tocou foi a Secretaria de Infraestrutura. Tanto é que ele não é investigado. E é um dos homens mais capacitados que eu tive a oportunidade de conhecer. No que toca, candidato Ratinho Júnior, há um discurso que talvez seja o discurso basilar da sua campanha. O da mudança para o novo, de que há uma ideia de uma nova forma de se fazer política. Ontem foi exibido um direito de resposta seu no horário eleitoral, em que você, me permita chamá-lo de você pela questão de idade. Por favor. Sempre reiterando a questão de uma nova forma de fazer política, mas boa parte dos seus aliados são políticos tradicionais, políticos com muitos anos aí de atividade na política. Como fazer o discurso do novo se quem está ao seu redor são pessoas de longa história aí na vida pública? Veja, Denian, primeiro que o fato de se fazer... Quando a gente fala assim, nós vamos fazer um novo jeito de fazer política, não é uma questão de idade. É uma questão de tese, de projeto, de modelo de gestão. Esse modelo de gestão brasileiro público dos últimos 30, 40 anos não deu certo, faliu. As pessoas não confiam mais. As pessoas não acreditam mais nesse modelo. Então, a minha geração tem a obrigação de apresentar uma nova metodologia de trabalho,
que é o que eu estou propondo. Tanto é que começa pela minha chapa. A minha chapa não são pessoas do meio político que estão aí há muitos anos. Apesar de serem pessoas relativamente com experiência de vida, mas nunca foram candidatos. O nosso senador é o professor Oriovisto, fundador do Grupo Positivo, um dos homens mais respeitados no país, empresário que gera 10 mil empregos no nosso estado, começou de baixo, quer dizer, tem uma história muito bonita, sempre acreditou no Paraná, está crescendo muito nas pesquisas, é impressionante o volume de crescimento do professor Oriovisto, porque à medida que as pessoas conhecem a sua história, sabe que é um homem sério, um homem que não vai lá no Senado para ficar defendendo seus interesses pessoais, sim para defender o interesse do Paraná, até porque não precisa absolutamente nada disso e tem um caráter realmente de se orgulhar. E o meu vice é o Darcy Piana, que é um homem que nunca participou de política também, presidente da Federação do Comércio do Paraná, que gera um setor que gera 63% dos empregos no nosso estado. E são duas pessoas que não precisam da política e que aceitaram entrar nesse projeto porque confiam no projeto, que é um projeto realmente sincero e um projeto moderno para o Paraná. Então eu estou muito tranquilo, eu tenho buscado me cercar com pessoas boas, pessoas de bem e pessoas que têm compromisso com o Estado. As pesquisas eleitorais mostram que a sua candidatura pode matar a eleição no primeiro turno. É com esse cenário que a campanha caminhará nesses dias até domingo, dia 7 de outubro, do esforço da eleição no primeiro turno? Como que esse tipo de análise é feita pela sua campanha? Porque hoje nós temos o discurso dos seus adversários de vamos levar a eleição ao segundo turno. Uhum. Qual é politicamente a postura do candidato Ratinho Júnior nesse cenário? Eu me preparei, Daniel, psicologicamente e a nossa equipe também, né, nosso time, para uma eleição de 2 turnos. Porque uma eleição de governo não existe uma eleição fácil. Toda eleição de governo é muito dura, muito difícil. Mas eu me preparei para uma eleição de 2 turnos. Mas nós temos muita viabilidade, segundo as pesquisas, nossas internas e pesquisas que já foram divulgadas, da possibilidade de ganhar no primeiro turno. Então nós estamos trabalhando muito. Né? Se vai ser a vitória no primeiro turno ou no segundo turno, nós não sabemos. Isso quem vai decidir é o eleitor. Mas nós estamos trabalhando muito para que essa eleição possa terminar no primeiro turno, porque isso nos dá muito mais independência. A gente começa a trabalhar antes, já na formação do secretariado, você já começa a planejar o governo nessa montagem de equipe, ganha praticamente um mês de trabalho. Então isso tudo, obviamente, facilita bastante e, obviamente, acaba colaborando, né? Antes de nós ingressarmos na questão especificamente das propostas, um último tema que é mais político quanto ao discurso. Outro discurso seu na campanha, além do novo, é o discurso do corte de privilégios. Sim. Até que ponto, candidato, o discurso do corte de privilégios ele é real e quanto ele é aquele discurso que todo mundo quer ouvir? Porque como o cidadão está na tampa, não aguenta mais ver a classe política debochar da nossa cara, sim, qualquer discurso de vou cortar privilégios é um discurso muito agradável aos ouvidos do eleitor. Quando você fala de corte de privilégios, qual é realmente a ação do governo para se cortar privilégios daqueles que são efetivamente privilegiados? Veja, eu tenho dito, e é o meu compromisso, e vou fazer isso, está subindo em janeiro, cortar essas regalias monárquicas que ao longo dos anos, eu não falo de um governo, mas ao longo dos anos, das décadas, foram se acumulando. O que aconteceu, Daniel? O que a política tradicional fez ao longo dos anos? Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do Paraná, isso é um problema do Brasil. Cria secretaria para atender o amigo, secretaria para atender o parente, como nós vemos hoje, secretaria para atender ex-vereador que perdeu a eleição, mas vai me apoiar e eu tenho que cuidar dele, é diretor do diretor, é chefe de gabinete do chefe de gabinete. A máquina pública ela vai enchendo tanto que quando você vê, os impostos que as pessoas pagam já não alimentam mais essa máquina. Então isso foi acumulando ao longo do tempo. A política tradicional acabou fazendo isso. A minha proposta, cortar em 50% o número de secretarias. E quando eu falo acabar com as mordomias, vender a chácara do governador, ou da governadora, quem está no cargo, né, que se beneficia dela quando está no cargo, vender a chácara, vender a ilha, que não é vender, na verdade, é criar algo que possa gerar renda e emprego, e não despesa para o Estado. Já tinha alugado, acabar com a aposentadoria
A pessoa tem a aposentadoria de governador. A pessoa vai lá, fica 6 meses no cargo e se aposenta pelo resto da vida com 35 mil de salário. As pessoas não aguentam mais isso. Isso aí é um desrespeito com o cidadão. E não falo isso da boca para fora. É o que as pessoas estão sentindo de verdade. Você pega, Daniel, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Esses dias a embaixadora do governo americano queria me entrevistar. Obviamente, devia estar fazendo isso com vários candidatos do Brasil para fazer algum tipo de relatório para o governo americano. Ela veio de Brasília para Curitiba, onde marcamos o horário no escritório. Ela foi de táxi. O táxi ficou esperando ela. Aí ela pegou, terminamos a reunião, ela pegou o táxi e voltou para o aeroporto. O país mais rico do planeta, ela poderia ter um chofer, poderia ter um carro, aí um carro bonito, né, um carro confortável. Foi de táxi. Então, assim, se o país mais rico do planeta usa metodologia para racionalizar o dinheiro, como nós, que somos um país subdesenvolvido, que temos dificuldade financeira de, inclusive, muitas vezes, consertar uma viatura, vamos esbanjar. Então, o fato de cortar a mordomia, não é que isso vai trazer muita diminuição no gasto público, mas é simbólico. É você dar o exemplo para que os demais cargos de baixo, não gaste dinheiro à toa. Então, quando há uma proposta de corte de metade das secretarias, não está necessariamente vinculado a uma diminuição de 50% do número de cargos do governo. Não, diminui os cargos que ele representava para ela, né? Mas não é um volume total. Não é. Tem um significado financeiro que você diminui. A média de cálculo que nós chegamos, nossos técnicos, nós não nos aprofundamos, porque você tem que estar dentro da máquina daí para você ter mais informações, é de 300 mil por mês por secretaria, né? Então, aí você dá um volume de 4 anos, daí dá um volume. Mas, por exemplo, a chácara do governador, o que eu vou fazer? Vou vender a chácara do governador, que vale alguns milhões, e vou construir um colégio agrícola 4.0 no Parque Castelo Branco, que possa ser focado a melhorar, levar tecnologia para a agricultura familiar. A região metropolitana de Curitiba é o maior produtor de hortifruti granjeiro do país. Nós temos que levar tecnologia para essas pessoas. Temos que ensinar os filhos dos agricultores para que possam ficar no campo com qualificação, né? A ilha do governador, que a ilha é uma concessão, o governo federal te concede para o uso do estado. Nós não vamos vender a ilha como fosse um imóvel qualquer. Nós vamos convidar, né, fazer uma licitação para atrair uma pousada ecológica que possa ali gerar emprego, né, possa ali gerar um turismo, e tem potencial para isso. Marcos Souza, o que os ouvintes querem saber do candidato Ratinho Júnior? Várias perguntas, Deninha. Uma delas é do Bruno, de São José dos Pinhais. Pergunta sobre os pedágios, que é uma dúvida recorrente entre os eleitores, entre os paranaenses. O que fazer para baixar a tarifa? Olha, primeiro tem que esperar vencer o contrato. Se alguém falar alguma coisa diferente, tá mentindo para a população. O contrato vence em 2021. Janeiro de 2021. Então até 2021 não muda nada. Não tem o que fazer. Se alguém falar alguma coisa diferente, tá mentindo para a população, como já fizeram várias vezes. Nós não podemos mentir. Esses dias eu vi uma candidata falando que eu não vou renovar os pedágios. Mentira, não pode renovar os pedágios. Existe uma lei federal que proíbe a renovação dos pedágios. Então nós não podemos mais tratar o pedágio como demagogia política. E eu não vou mentir para o eleitor. Então tem que esperar até 2019, janeiro de 2019, para que possa fazer uma nova licitação. O que eu defendo, Delinha? E o nosso ouvinte, como é que é o nome dele? O Bruno. O Bruno. Eu defendo, Bruno, fazer uma licitação internacional, convidando os fundos de investimento de infraestrutura do mundo inteiro para participar dessa licitação, para que a gente, primeiro, evite o conchavo, como aconteceu na Lava Jato, que a empresa A combinava com a empresa B. Quando você faz uma licitação internacional, você inibe com que isso aconteça, com 2 exigências importantes. Primeira, que a tarifa abaixe, que é aí sim o que o Tribunal de Contas da União já fez estudos que tem que baixar entre 40% e 50% nesse novo contrato que vier a acontecer, e que as obras aconteçam, Deninha, logo no início do contrato, na assinatura do contrato, que foi outro erro dessa concessão que aconteceu agora em 97, quando foi implantado, que jogaram para depois de 2 décadas as obras começarem. Então, quer dizer, o cidadão ficou pagando, o paranaense ficou pagando o pedágio durante 20 anos sem ter o benefício. Então eu defendo esse modelo. O ouvinte Nil e outros ouvintes também mandaram a mesma pergunta, até seus adversários estão jogando com isso, sobre a ilha do governador, que seria uma ilha da União. Sim, eu acabei de explicar. Eu tenho consciência disso. Toda a ilha, seja ela fluvial, entre rio ou de mar, ela é uma concessão
da Marinha, do governo federal. Só que o Paraná tem o direito de exploração. Então, em vez de a gente ter um custo para atender a família do governador, eu defendo que a gente faça uma licitação e possa dali transformar num resort ecológico para atrair obviamente, turismo e renda e emprego para aquela região. O Adriano de Cafelândia, no interior, quer saber as suas propostas para o setor de infraestrutura, em especial a malha ferroviária. Olha, primeiro o Paraná, que é um erro não só do nosso estado, mas do Brasil, na área pública, nós não trabalhamos com planejamento a médio e longo prazo. Esse é um grande erro do gestor público brasileiro, na sua grande maioria. Diferente dos países do primeiro mundo, diferente dos asiáticos, eles trabalham com planejamento a médio e longo prazo. O Paraná, até hoje, nunca teve um plano diretor de infraestrutura. Então, nós vamos implantar um plano diretor de infraestrutura para poder planejar quais são as ferrovias que nós temos que começar a fazer estudo para daqui 10, 15 anos, quais são as rodovias que nós temos que modernizar daqui 10, 15, 20 anos. Então, na questão férrea, existe uma empresa prestadora de serviços, que é a Rumo, hoje que tem a concessão de boa parte das linhas férreas do Paraná. Essa empresa Rumo, pela informação que eu tenho, está tentando uma renovação do contrato com o governo federal, porque daí é a concessão do governo federal. E nós temos a Ferroeste. A Ferroeste ela precisa ser modernizada. Por quê? Hoje, quando ela foi implantada, a capacidade de transporte da Ferroeste era de 20 toneladas por eixo. Hoje, já os containers, né, o que já é transportado é 40 toneladas por eixo. Então nós temos que modernizar ela, estender ela até Guaíra, para fazer em Guaíra uma central de recebimento de grãos que vem do Mato Grosso, que vem do Paraguai, que desce de Balsa, e dali trazer até Paranaguá. E buscar trabalhar, que esse é um outro projeto importante, fazer com que essa Ferroeste possa ter uma integração numa segunda linha de Paranaguá a Curitiba. Porque essa linha hoje que nós temos de Paranaguá a Curitiba já é uma que foi feita pelos irmãos Rebouças, pelos engenheiros Rebouças, pelos primeiros engenheiros negros do país. Foram feitas essa estrada de ferro que nós temos Curitiba-Paranaguá. Elas são uma estrada que tem a concessão da Rumo, então a Rumo tem o direito de passagem nela, não a Ferroeste. A Ferroeste tem que pedir licença para isso. E a ideia é fazer um novo trajeto, um trajeto que possa ser mais rápido, que possa ter mais velocidade o trem, e automaticamente criando um segundo ramal de transporte férreo. O candidato pensa em vender a Ferroeste? Veja, a Ferroeste, hoje ela é deficitária. Se nós não conseguirmos fazer esse ramal Paranaguá, Curitiba, que ligue a Ferroeste e estender ela até Guaíra, ela é inviável. Então nós temos que buscar primeiro essa solução de tentar viabilizar ela. Se não, aí tem que fazer uma parceria público-privada. E sobre privatizações, muita gente perguntando o que dá para vender das estatais do Paraná. Aí tem que fazer um estudo mais aprofundado daquilo que é viável. Por exemplo, o que nós vamos vender, que daí não seria uma privatização, mas é se desfazer de algo que é supérfluo para investir naquilo que é necessário. Por exemplo, o Paraná tem 6 mil imóveis. 6 mil imóveis. E aluga mais 1.800 o governo do estado. Alguma coisa está errada. Isso tem que ser estudado e tem muito imóvel que você pode vender. Então, nós temos um reflorestamento de 36 mil hectares, que vale algumas centenas de milhões. O que justifica para o governo do estado ter um reflorestamento de 36 mil hectares, muitas vezes faltando dinheiro para fazer infraestrutura para o estado? Essa questão, Mark, desse tipo de privatização, isso é meter a mão numa cumbuca que sabidamente vai dar repercussão, tanto na Assembleia quanto o Ministério Público do Meio Ambiente vai reclamar. Vale a pena gastar energia, candidato, em questões dessa natureza? Você está pronto porque é um tipo de pauta que foge até boa parte daquilo que o cidadão necessita mais e que gera um enorme desgaste ao governo. Ainda assim vai enfrentar? Tem que fazer, Denian. A gente está chegando num momento que nós vamos ter um encontro com a verdade. Nós vamos ter um encontro com a verdade. O brasileiro vai ter um encontro com a verdade. A máquina pública ela não se paga mais. Aí o que faz? A máquina pública não se paga mais, vai no bolso do trabalhador, ninguém aguenta mais pagar imposto. Ou você enxuga ela e otimiza. Por quê? Obviamente, Copel e Sanepar é indiscutível. São duas empresas de excelência, fazem um bom trabalho e dão lucro, e dão muito lucro. Mas tem empresas que foram criadas na década de 60, 70, que não justifica mais existir. Elas foram criadas porque não tinha competitividade, não tinha outros prestadores de serviço.
Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que otimizar. Aquilo que você tem hoje, competitividade, que você pode fazer licitação, que você tem outros prestadores de serviço, não justifica. Então, a ideia é você... por exemplo, uma frota de 22 mil carros tem o governo do estado. Por que não faz uma parceria com os taxistas, por exemplo? Só o Ministério do Planejamento fez um teste em Brasília com um aplicativo de táxi. Eles economizaram só em Brasília, de frota do Ministério, 5 milhões por ano. E o custo, seja na iniciativa privada ou na área pública, é igual unha. Toda hora você tem que estar cortando, senão ele vai crescendo, ele vai crescendo. Nós temos uma folha de pagamento do Estado de 31 bi, dos 59 bilhões de arrecadação do Estado, que é todos os impostos que nós pagamos, dos 59 bi, 31 é pagamento de folha. Ela cresce sem você dar 1% de aumento, sem você dar nada de aumento, ela cresce de forma vegetativa 4% ao ano. De prêmios, licenças prêmios, de promoções. Então, assim, se você não racionalizar o dinheiro e se desfazer daquilo que é supérfluo, que não interessa ao cidadão, nós vamos continuar bancando uma máquina pública lerda e custosa para o cidadão. Candidato Ratinho Júnior, 30 segundos para sua despedida aqui. Olha, eu quero agradecer à Jovem Pan, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer aos ouvintes, agradecer as palavras de incentivo, toda essa mobilização. O Paraná é governado, isso não é uma crítica, é apenas um fato histórico. O Paraná é governado há 30, 40 anos por 2 ou 3 famílias que fizeram a sua parte, que foram importantes, que colaboraram com o desenvolvimento do Estado. Agora, chegou o momento de mudarmos essa página. O Paraná não pode ser um patrimônio familiar. O meu compromisso é de implantar uma nova metodologia de trabalho que possa fazer do Paraná referência em gestão pública para o Brasil. Eu tenho convicção que isso é possível com o time que nós estamos construindo. O professor Uriel Visto, nosso senador, o Darcy Piana, meu vice, pessoas que estão comprometidas em construir um projeto moderno para o Paraná. E eu não sou filho da política, sou filho do trabalho. Por isso quero pedir aqui a oportunidade de ter o voto de vocês para o nosso senador e, obviamente, para a nossa candidatura, Ratinho Júnior, governador 55. Muito obrigado. Quem quiser ouvir mais das propostas do Ratinho Júnior, sintonize daqui uns minutinhos na tela da RIC TV Record. Intervalo, voltamos. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. RIC Mais Notícias. Agora 8 horas 15 minutos, não perca a sua hora, hein? 8h15. A Justiça divulgou nesta segunda-feira o depoimento da ex-secretária de Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, mulher do ex-governador Beto Richa. Ela ficou 4 dias presa na Operação Rádio Patrulha, que investiga o esquema de corrupção no programa Patrulha do Campo. O depoimento de Fernanda foi prestado aos procuradores do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná. Beto e Fernanda ficaram presos entre os dias 11 e 15 deste mês. Ela respondeu aos procuradores sobre negociações imobiliárias feitas pelo contador Dirceu Pupo, que também foi preso na operação. Segundo Fernanda Richa, Pupo é quem cuida dos negócios que herdou do pai. Ela também afirmou que tem total confiança no contador, que tem autonomia para comprar e vender imóveis para gerar renda para a família. O Beto é político, a minha vida particular dos meus filhos tem que caminhar, eu tenho que viver. O salário que ele ganha e que eu ganho não condiz com a vida que eu tenho. Eu vivo do que minhas empresas me rendem. Minha origem financeira vem do Bamerindos, vem da herança do meu pai e é o que eu vivo até hoje. O Dirceu está conosco desde 77, 78. Dirceu é uma pessoa justa, honesta, decente. Dirceu não usa dinheiro vivo, Dirceu usa TED, transferência bancária, sempre, a vida inteira. E a relação que eu tenho com ele é quase uma relação de pai e filha. Porque é ele que cuida da minha família. E cuida até hoje e cuidará da minha família. O Ministério Público acusa os investigados, com base na delação de Tony Garcia, de omitirem registros de imóveis. Fernanda Richa afirmou no depoimento que todos os documentos das empresas estão à disposição da Justiça e que ela nunca se negou a prestar esclarecimentos. Todo momento que me foi pedido documentos, que me foi chamado para conversar, que eu fui requisitado, eu me fiz presente, nunca me ausentei, nunca deixei de dar um documento, nunca deixei de poder colaborar. Que estou colaborando e vou colaborar o tempo todo para que a verdade venha à tona. Eu me sinto muito tranquila
muito serena para poder te dizer isso. Eu estou à disposição. Beto Richa optou por ficar em silêncio durante o depoimento dele. 8h17 agora, e faltando 2 semanas para as eleições, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, começou a lacrar as urnas eletrônicas que vão ser usadas no próximo dia 7 de outubro. O trabalho dura cerca de 10 dias. O primeiro passo é gerar e copiar num cartão de memória todos os dados, como o nome e número dos candidatos. Aqui no Paraná, são pouco mais de 26 mil sessões eleitorais. Em 88% delas, a identificação do eleitor será por meio da biometria, dados que também precisam ser carregados nas urnas eletrônicas. Só depois, os equipamentos são lacrados, como explica o assessor de comunicação do TRE Paraná, Márcio Jardim. É um procedimento padrão que todas as urnas passam após a oficialização dos sistemas pelo TSE e também pelo tribunal, inclusive pela quantidade de urnas que Curitiba tem em todas as cidades e municípios do Paraná. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a auditoria para a verificação do funcionamento das urnas será realizada no mesmo dia das eleições, ou seja, lá no dia 7 de outubro. Os trabalhos de auditoria podem ser acompanhados por fiscais de partidos políticos, coligações, representantes da OAB e também do Ministério Público. O TRE fechou a lista com 1.245 candidatos aqui no Paraná. Esses registros estão em julgamento aqui no tribunal. A previsão é que até dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, todos esses processos vão ser julgados. Os nomes estão nas urnas e vai correr a eleição normalmente. Tá, e portanto o TRE dizendo que está tudo certo para as eleições do próximo dia 7. E falando em eleições, amanhã termina a nossa segunda sabatina com os candidatos ao governo aqui do estado. O Grupo RIC, que fez uma grande cobertura, vem fazendo uma grande cobertura dessas eleições. O único veículo de comunicação que deu a oportunidade do eleitor escutar 2 vezes os candidatos, no começo do primeiro turno e agora no final do segundo turno. Amanhã quem fecha a segunda sabatina, T? Amanhã quem fecha é o João Arruda, do MDB. Então, a última entrevista acontece amanhã cedinho, 7h30 da manhã, você já fica sintonizado aí, João Arruda, do MDB. Pra você que perdeu alguma das entrevistas, é só acessar agora o ricmais.com.br/Jovem Pan. Lá tem o podcast de todos os programas e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/RicMaisPR. É só você procurar, tá? Lembrando que você usando a hashtag VotaParaná em qualquer rede social, você manda pra cá também a pergunta pro seu candidato. E aí, toda essa cobertura das eleições 2018 tem o patrocínio da Anila. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. E sempre lembrando, os ouvintes estão reclamando aqui, muita gente mandou pergunta pro Ratinho Júnior e não deu tempo de fazer aqui no ar. Isso porque, segundo a lei eleitoral, os espaços para todos os candidatos, vocês acompanharam por aqui, devem ser iguais. Então todos tiveram 20 minutos. Então quando termina o tempo não há o que fazer. Mas todas essas perguntas são encaminhadas às assessorias dos candidatos que optam por respondê-las ou não. Vambora, T? Vambora, lembrando que você pode acompanhar também a gente no Instagram, né, Mark? O seu é o... É o Mark Souza, sempre lembrando que o Mark é com C no final e o Souza é com S no final também. O meu é o Terribas, Terribas é T-E-R-R-I-B-A-S, e o Denian é o Denian CC. Lá ele tá postando fotos dos bastidores também, da entrevista com o Ratinho Júnior agora. O Terribas fez um vídeo ontem aqui, colocou no Stories. Fiz um vídeo, Nós temos um jardim de inverno bonitinho aqui. Tem um jardim de inverno bonitinho, né? Você vê, inclusive, que o sol foi embora já. Hoje já tá um pouquinho mais frio do que ontem, né? Vamos embora então, amanhã a gente tá de volta com mais aqui na Jovem Pan. Tchau. Tchau.